Muito bem, Difusora com a entrevista do dia. Israel, bom dia, né? Ele acabou entrando aqui já na nossa programação, mas já havia conversado cedo com os nossos ouvintes de reportagem direto lá de Descoberto. Bom dia novamente, meu amigo. Bom dia, Luiz Carlos, bom dia, Uster, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Um prazer estar aqui nas ondas 97,3, realmente cedo. Cheguei lá, a manifestação estava marcada para 7. A gente começou a acompanhar toda a reunião entre os professores e o prefeito Marcos. Foi uma boa negociação. Acho que está bem encaminhado lá para solucionar as questões que os professores levaram para o prefeito. Já estamos ao vivo na nossa live. Eu já divulguei no meu Facebook também, tá no Dubster. Você divulgou na página? Vai divulgar na página, mas é o de Difusora. Nós estamos ao vivo aqui na nossa programação. Deixa eu voltar aqui para eu pegar minha colinha que está na internet. A entrevista de hoje é com Wubster Lopes, fisioterapeuta dermatofuncional e dermopigmentador. Difícil de falar, mas é fácil de entender. Nós vamos conversar a partir de agora. Ele que está chegando, vira o prêmio para cá aqui, vê o pessoal da câmera, tá vendo o prêmio? Aí, pronto. Ele está chegando com o prêmio internacional aqui nos estúdios da Difusora. Wubster, bom dia! Bom dia, Luiz Carlos, bom dia, Isaac, bom dia, ouvintes da Rádio Difusora. É um prazer imenso estar aqui novamente na Rádio Difusora, podendo falar um pouquinho, né, do meu desenvolvimento profissional e matar saudade aqui. Já cheguei com um cafezinho, uma água, isso me remete muito à minha infância. Deixa eu só te falar, porque pense numa região de conflito que é Israel, é o Israel. No nervoso, ele te rebatizou, mas não tá certo. Ô, Wubster, já há algum tempo que você não vem aqui aos estúdios da Difusora, né? Sim. Nem era aqui nesse local, né? Já era? Era aqui no prédio, sim, no prédio número 1, mas não era nessa localização. Não era nessa sala. Não. Ô, Wubster, nós vamos passar rapidinho um pouco da sua história, que depois a gente pode fazer até um programa especial sobre a história do Wubster, que eu acho que é muito legal, mas é porque também tem muita novidade sua e muita inovações, né? Já que você ganhou um prêmio de inovação, e eu quero falar sobre isso. Atenção, mulheres, atenção, homens também, posso dizer? Também. Homens também prestem atenção. Ô, Wubster, ele está no normal, eu mudei o cabo, está no normal, tá? Ô, Wubster, você começou aqui, eu falava aqui fora do ar, que você começou muito cedo. Empreendedor. Essa semana é a semana do empreendedor. Você começou muito cedo. Com que idade você já estava aí pelas ruas de São João querendo vender o seu trabalho? Então, Luiz Carlos, eu aproximadamente com 9 anos comecei aí a minha vida profissional, né? Eu costumo dizer que foi algo instintivo mesmo, que veio de mim. Eu não fui obrigado, minha família nunca me obrigou a trabalhar, a estudar. Eu sempre quis mais, vendo a história dos meus pais, né? A história da minha mãe, a história do meu pai. Eu sempre tive um exemplo muito bom dentro de casa e a partir desse exemplo eu quis fazer a diferença. E com 9 anos de idade eu despertei esse interesse em querer trabalhar, em ter responsabilidade e conseguir empreender algo que futuramente seria meu. Nós falamos isso, e aí daí que surgiu o contato. Foi num dia que o Alfredo estava aqui, a gente estava falando dos valores que são transmitidos para os filhos. Você falou aí que queria construir algo. Naquele momento você já tinha alguma coisa na cabeça? O que você queria construir? Então, naquele momento, eu só pensava dinheiro. Eu quero dinheiro. Era isso. Não exatamente. Eu pensava só em fazer minha mãe andar com as melhores roupas e salto alto. Era isso que eu queria na época. Você queria vestir a sua mãe? Vestir a minha mãe. Entendeu? Olha que Era legal. isso que eu queria. E aí, assim, com o passar do tempo, né, com o desenvolvimento profissional, pessoal também, eu falo que eu tive um privilégio muito grande, que eu comecei muito cedo. E, assim, sempre dei conta dos estudos e do trabalho simultaneamente. E quando eu comecei a entrar na adolescência, eu tive meu primeiro serviço de carteira assinada com 15 anos de idade. E as minhas amizades nunca foram pessoas da minha idade. Na verdade, eu não tinha muita paciência para as pessoas da minha idade. Então, eu sempre tive amigos de 40, 36 anos, então sempre lidei com adulto, né? Isso desde criança, na adolescência não foi diferente, e isso fez com que eu amadurecesse muito enquanto pessoa, e também os meus objetivos, os meus interesses foram amadurecendo,
né? E aí o pensamento foi extrapolando em querer ter o meu próprio negócio, ter o meu consultório, ir para Juiz de Fora, estudar, chegar hoje, estar dentro de um mestrado, né? Conseguir alcançar um mestrado. Futuramente, quem sabe aí tá passando ainda mais. Hoje eu já passo conhecimento, mas passando ainda mais o meu conhecimento para os alunos aqui próximo da região de São João do Nepomuceno, dentro das universidades, que a gente já está aí com alguns planos, né, e algumas parcerias já sendo fechadas em algumas universidades em Juiz de Fora. Nós vamos passar por essa história toda. Vai ser indelicado eu te perguntar a sua idade? Não, claro que não. Apesar, assim, das pessoas falarem que pela minha maturidade eu não apresento a idade que eu tenho. O problema é que se você revelar a sua, você revela a nossa por tabela, porque quando você era criança a gente já era velho. Mas vamos lá. Então, eu tenho 25 anos, fiz dia 31 de maio, tá bem recente. 25 anos. 25 anos. Ô, Ubster, você lembra do seu primeiro emprego, né? Porque você era uma criança, você não poderia assinar carteira. Mas você lembra do seu primeiro emprego em São João? Lembro do meu primeiro emprego, do meu primeiro salário. Meu primeiro emprego foi na empresa Compway, que hoje já não existe mais. Distribuir panfletos. Distribuía panfletos. Eu fazia um tipo sombra. Eu seguia as pessoas na rua com o rostinho pintado, roupa social, e eu entregava o panfleto convidando as pessoas para conhecer o curso, que na época fazia 18 anos em São João do Nepomuceno. E eu decidi também escolher, né, trabalhar com isso porque gostava, sempre fui muito desinibido, sempre fui muito conversado, e a minha mãe na época não tinha condições de pagar para mim o curso de computação, né? Que o computador estava chegando com tudo, todo mundo queria, todo mundo tinha em casa, eu não tinha, mas queria aprender. Então ela começou a pagar, mas ficou apertada, não teve condições. E aí foi uma permuta? Foi uma permuta. Olha que legal. Eu trabalhava para poder estudar. Teve uma época aí você chegou o café na sua vida também, Justamente, né? Por isso que eu falei que estava aqui matando a saudade do cafezinho. Onde entra o Café Santa Cecília nessa história? Com 11 anos de idade, nós então você já estava um tempinho já. De 9 aos 11 eu fiquei junto com a Compway e outros fornecedores aqui em São João do Nepomuceno. E com 11 anos de idade, uma marca de café da cidade me convidou para poder... Na verdade, eu fui pedir, né? Eu pedi a oportunidade. Você era muito procurado porque hoje em dia a gente pede o pessoal para entregar panfleto, né, Israel? Você anda 100 metros, o pessoal joga no lixo. Joga no lixo. E você, com 9, 10 anos, você tinha o dom já de parar as pessoas e explicar. Justamente. Isso que era interessante, né? E as pessoas paravam. Parava, pegava, prestava atenção. E o maior diferencial era como eu me vestia, né? Porque, assim... Era isso que eu queria dizer, porque eu te lembro do cafezinho, assim, todo de... borboletinha. De onde veio essa ideia? Então, por que se vestir dessa forma? Você podia vestir como é que chama esse negócio lá? Software, né? Você poderia estar de bermuda, chinelo, camiseta. Ok, não, você estava black tie, né? Você estava de smoking e gravatinha borboleta. A minha mãe, ela sempre prezou muito pela nossa higiene, pelo nosso cuidado, pela nossa aparência. Então, antes de sair de casa, a gente sempre estava impecável. Isso independente de onde nós iríamos, né? Se eu fosse trabalhar, se eu fosse para a escola, ela sempre queria que a gente fosse o mais bem vestido possível. E aí, nessa questão de estar bem vestido e tal, eu também tenho uma base, né, evangélica. Eu fui criado dentro da igreja evangélica, então o terno e a gravata sempre estiveram presentes na minha vida. E aí não foi diferente na hora de assumir uma postura profissional quando criança. E que hoje também continuo fazendo parte aí nos congressos da vida, a utilização da gravata. Você é vaidoso? Demais, né? Trabalhar com estética e não ser vaidoso não tem como. Quanto tempo você levou para escolher este óculos, por exemplo? O pessoal pela live tá vendo, né? É estiloso. Muito. É tudo assim, num detalhe? Demora para... Sim, tudo demora. Tudo que eu vou fazer na minha vida, eu gosto de fazer muito perfeito e nos mínimos detalhes. Então, assim, até nos atendimentos das minhas pacientes, das minhas clientes, enquanto não estiver 100% perfeito, eu não libero. No seu trabalho elas. É micro detalhe, né? Micro detalhes. E tudo na minha vida é tudo nos micros detalhes. Então eu penso em tudo. E esse óculos aqui demorou uns 4, 5 meses para escolher ele, porque não foi fácil. Ô, Ubster, tem em São João do Nepomuceno, nessa fase inicial sua de querer empreender, mas às vezes não ter uma direção, claro, a gente começa assim, mas é criança. Houve em algum momento ali para você alguma coisa, algum trauma, alguma coisa que você faria diferente, alguma denúncia? Teve olho gordo?
Como é que foi essa fase? Porque não terminou muito legal não, né? Então, eu não faria nada diferente, porque eu acho que tudo que aconteceu na minha vida somou e fez com que eu chegasse onde eu estou hoje. Até de desenvoltura. Justamente. Mas acredito que sim. Eu acho que as pessoas elas deviam ter um pouco mais empatia pelo que o outro faz, né? Infelizmente, a gente observa que o ser humano, a cada dia que passa, tem olhado muito para a vida do outro, mas com um olhar de derrota, né? De querer realmente derrotar o outro. Só que se está dando certo, por que não pega aquilo ali e faz daquilo um exemplo e começa a transformar a vida das outras pessoas, né? Eu acho que falta isso um pouco dentro do coração do ser humano, em olhar para o exemplo do outro e usar o exemplo do outro como meio de transformação para si e para a sociedade, né? Mas você chega a ser denunciado? Seus pais chegam a ser criticados por estar te utilizando tão jovem? Várias pessoas falaram, o conselho tutelar chegava, ia lá em casa e falava, tudo bem, vocês querem que eu pare de trabalhar? Então vocês vão me dar tudo que eu quero, vocês vão fazer o extra que os meus pais não podem fazer. Então, assim, o conselho tutelar chegou a bater lá em casa, a gente teve uma denúncia que foi até a justiça, ele não pode trabalhar, mas... Perdão, mas a gente tinha o respaldo também jurídico na época quando eu trabalhava, principalmente na empresa de café, que liberava, o juiz liberou que eu trabalhasse. Então, assim, eu fiquei mais de anos trabalhando com essa empresa. Eu me lembro disso, o promotor chegou a se pronunciar, houve uma coisa. Ele não pode trabalhar. Desde pequeno você já estava movimentando São João, mas aí fica algum trauma, por exemplo, hoje os pais, meu filho tem que estudar, enfim, alguma coisa conflitou com o trabalho, com família, com estudo? Graças a Deus, não. Eu sempre fui um aluno fora da curva, né? Eu costumo dizer. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa fora da curva. Porque enquanto muitos vinham numa mão, eu sempre estou indo para a mão contrária. E isso é que me faz inovador. E aí, assim, eu sempre estudei, trabalhei, dei conta das minhas notas. Nunca tirei uma nota vermelha, nunca fui reprovado. Achei um igualzinho a mim também. Nem na faculdade, nenhuma nota vermelha. Eu e o Ubster agora somos... raridades aqui nesse programa. Raridades nesse programa. Quantas notinhas vermelhas, filho da dona Sueli, de português? E em português, né? Em português foram poucas, foram uma ou duas. A mãe dele é professora de português. Não, mas só para contrariar. O meu mal mesmo, ensino médio, a química e a biologia me deu muito trabalho. Em compensação, a física e a matemática eu tinha dificuldade no ensino fundamental, o ensino médio já foi mais tranquilo para mim. E o português também, mas no ensino médio, polivalente, até o 7º ano polivalente. O português foi uma ou duas, deu aquele apertinho, mas nada demais. Mas quem dera poder falar que nenhuma nota vermelha. Não, eu nunca tirei nenhuma nota vermelha. Tive notas vermelhas. Eu também não. Você, voltando só um pouquinho para sua história, você passa em confecções aqui em São João? É isso? A minha mãe, né, ela é costureira, então, assim, quando a gente saiu desse intervalo aí da empresa de divulgação, eu cheguei a vender sanduíche natural, vender salgados e assim... Que ela fazia? Que ela fazia, doces. Então sua mãe não era uma contra o que você fazia? Não, ela super me apoiava, porque ela sabia que eu ia dar conta de tudo, né? Ela sabia que eu ia dar conta do trabalho e ia dar conta das atividades escolares, porque assim, eu não trabalhava o dia inteiro. Eu tinha meu horário de estudar, tinha meu horário de trabalhar e tinha meu horário de brincar, de ficar à toa, principalmente aos finais de semana, que eu não fazia nada, as lojas estavam fechadas, a gente ia para a igreja, ficava junto com os primos, viajava. Então eu tinha uma infância normal, né? E, inclusive, conseguia trabalhar. Mas eu nunca fui muito de brincar, não. Eu gostava da coisa séria mesmo. Desde cedo, regrar horários. Horário de uma coisa e horário de uma coisa. Horário de outra coisa e horário de outra coisa. Horário de trabalhar, de estudar e o horário também de ser criança, ser um adolescente, um pré-adolescente e curtir Porque assim você forma o caráter do indivíduo, né? Fica o dia inteiro à toa, e aí ele acha também que a vida vai ser o resto da vida à toa. Não é, o resto da vida não é à toa. E eu vejo isso da vida que eu levo hoje. Eu já sabia que não era assim, minha mãe sempre falava, meu filho, você tem que fazer de tudo, porque você não sabe o que o mundo te reserva amanhã. E de fato é isso. Hoje eu vivo uma vida super corrida. Eu tô aqui agora, mas daqui a pouco eu tenho que voltar para Juiz de Fora, porque tem atividade na faculdade, amanhã tem atividade no mestrado. Você já fez hoje cedo, né? Já fiz hoje cedo. Ontem eu estava atendendo aqui lá na fisioterapia Garbosa. Então foi ontem. Hoje também eu já vou atender. Então, assim, é a correria o tempo todo. E uma vez por mês tem que trazer laser pra cá, a gente traz o laser, a gente traz a micropigmentação, então eu fico nessa correria. E fora agora, depois do prêmio, né, os outros compromissos que estão surgindo aí pelo Brasil afora. Em agosto eu tô indo pra Maringá, setembro eu tô indo pra São Paulo, outubro volto pra São Paulo de novo, depois Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Então, em julho agora eu vou estar no Rio, dando aula na pós-graduação em fisioterapia dermatofuncional. Então, a vida da gente é muito corrida. Se você
não disciplina o seu filho a fazer isso desde criança, que ele tem que ter tempo para tudo e que ele tem que criar as responsabilidades dele, infelizmente ele não vai ser um adulto maduro no futuro. E aí a gente vai ver o que a gente tem visto hoje. Crianças velhas, né, homens de 30, 40, 28 anos, morando dentro da casa dos pais e, assim, com zero de responsabilidade. Com preguiça de trabalhar. De estudar. De estudar, e dependente... Dependente constantemente dos pais. Ô, gente, aqui vai ser uma tietagem hoje, né? Porque o Iro tá chegando aqui, o Ubster tá falando. O Iro tirando selfie, tá dando entrevista. Com todo aqui, respeito, né? a você e a toda a sua família, a sua mãe sempre foi uma mulher muito elegante. Muito. Mas por que eu estou dizendo isso? Você disse que você queria vestir bem a sua mãe. Essa elegância vem depois ou quando você já tem em sua memória mais inicial, antes ainda dos 9 anos, ela era essa mulher elegante? Então, ela sempre foi essa mulher elegante, né? Pra mim, ela é o exemplo exemplo de mulher. né? É o exemplo de mulher perfeita. E assim, eu também puxo muito isso dela, porque eu me recordo, ficou excelente a foto, viu, Ida? Sensual de boca aberta lá. Não tem problema, eu tava dando entrevista e tá valendo, vai ficar bom. E assim, eu me recordo que até mesmo a área da beleza entrou na minha vida quando eu era muito novo. Eu lembro que eu tinha 7, 8, 9 anos de idade, a minha mãe se arrumava para ir pra igreja, e ela se maquiava, e eu ficava na porta do banheiro, olhando ela se maquiar, assim, totalmente pasmo, com tanta beleza, com tanta, né, facilidade que ela tinha. Eu achava aquilo um máximo. Nossa, pintar o rosto, que interessante, que bacana. E hoje, né, eu tô fazendo o que ela fazia antes com outras pessoas. Isso é muito Você se profissionalizou, olhou, gostou e falou assim, falei, isso é uma profissão. É uma profissão. Eu acho que isso que é legal da gente ver e eu acho que esse é o olhar do empreendedor. Nós estamos falando da Semana do Empreendedor, é ver no mínimo detalhe e ver que aquilo é uma profissão. E é uma profissão de sucesso. E sempre ir além, né? Porque ser empreendedor não é só olhar, tá todo mundo fazendo isso, vou fazer também. Não, o que tá todo mundo fazendo que você pode fazer diferente? Além. É fazer além, porque é isso que vai te transformar diferenciado. Por que fisioterapia? Você vai para Juiz de Fora, é isso? Vou para Juiz de Fora em 2012 e aí eu inicio os meus estudos superiores na área de fisioterapia. Na verdade, eu faço uma mescla, né? Porque no meio disso tudo entra serviço social, ciências humanas, então é uma enciclopédia humana. Você né? fez onde? Eu fiz fisioterapia em universidade particular, na Universo, formei na Universo, e serviço social tive a oportunidade de ir até o 4º período na UFJF, na Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu tinha muito interesse de expandir o meu pensamento crítico, de entender a sociedade de uma forma diferente, de sair fora da caixinha, enxergar o profissional da saúde não só como um vetor de promoção de saúde, mas como um profissional que realmente vai fazer diferença nas questões sociais. Eu entendo mais o serviço social do que a fisioterapia, porque o serviço social você vai, de certa forma, né, é uma área parente da sociologia, você vai entender as pessoas, o que a sociedade cobra e o que ela é como indivíduo. Então, isso para mim é interessantíssimo, né? Uhum. Às vezes uma pessoa vai chegar, Ubster, eu quero isso. Não, minha filha, vamos... Não vai de Maria, vai com as outras, porque você não é igual ela, enfim. Uhum. Ou, às vezes, é isso que eu quero, enfim. Mas eu não entendi a fisioterapia. Então... Me explica a fisioterapia. Na verdade, a fisioterapia foi uma escolha que surgiu por conta de um desejo muito grande meu, que era ser médico, né? Eu não tive a oportunidade, eu sempre estudei em escola pública, né? Eu quero deixar claro aqui, fui aluno do Oswaldo Cruz, fui aluno do Polivalente, do Coronel, do Péricles, da Escola Bibarroso. Então, sempre fui aluno de escola pública, mas sempre tive o desejo de estar no ensino superior. E, infelizmente, assim, como eu venho de uma família humilde, né? Que não tinha condições de pagar uma medicina para mim, não tive um cursinho né? melhor. A gente até tentou, mas como eu não consegui entrar, eu falei, eu não quero parar os estudos, então eu vou para fisioterapia, que é um meio de eu antecipar os meus estudos dentro da área da saúde. E aí depois, quando eu for fazer medicina, eu elimino algumas coisas, eu fui com essa cabeça, né? Vou para fisioterapia porque eu quero ir para medicina. E aí eu acabei me apaixonando por uma das áreas, né, de atuação da fisioterapia.
que é a parte de fisioterapia dermatofuncional, que trabalha aí para muitas pessoas que não conhecem todas as questões estéticas. Então, hoje no mercado, nós somos um dos profissionais mais bem conceituados em termos de reabilitação estética. E aí eu falo reabilitação estética no que diz respeito à estética facial, estética corporal, limpeza de pele, gordura localizada, estria, celulite, ruga, micropigmentação, laser. Laser hoje, referência em laser de qualidade é o fisioterapeuta, né? Então, a gente... Então, na verdade, a fisioterapia é o que tem mais a ver, só que a gente compreende menos a fisioterapia. Justamente. Vamos dizer assim, compreende né? menos. Porque mesmo a reabilitação, mesmo que seja estética facial, você tem um olhar crítico científico Sim. sobre isso. Por que acontece? Todas as profissões hoje que trabalham na estética, elas têm esse cunho científico também. Vale ressaltar para a gente, né, não minorizar nem desprezar as outras profissões que, assim, completam muito o nosso trabalho. Às vezes a gente pode ir até determinado ponto, e a gente precisa dos outros profissionais para poder dar continuidade a isso, mas a fisioterapia é precursora na área da estética, né? A gente às vezes tem um olhar que a fisioterapia só reabilita o paciente tirando ele da cadeira de rodas, dando a ele funcionalidade, mas quando a gente fala em estética corporal, em estética facial, a gente também está retomando a funcionalidade do tecido, né? Que tecido? Da pele, né? Tecido tegumentar. Questão postural, a gente falava Justamente. aqui, o Pablo Bertelli estava aqui, senta todo certinho e foi apelidado o andar mais elegante de São João, mas é isso, é a fisioterapia Justamente. que vai te colocando tudo no lugar, né? Quando a gente fala, né, principalmente nas questões de pós-operatório em cirurgia plástica, quem entra para reabilitar o paciente é o fisioterapeuta, porque ele tem que pensar na recuperação do tecido, na cicatrização desse tecido, ele tem que pensar na questão da postura do paciente, que vai estar totalmente desordenada após as intervenções cirúrgicas, a própria paciente com câncer de mama, quando faz uma intervenção, a gente tem que pensar em toda essa questão cicatricial do tecido, mas também na questão postural. E aí quem vê a postura... Na estética, Justamente. a pessoa quer ficar bonita, o né? tempo todo. Já eu quero falar do seu trabalho de mastectomia, recuperação ali do auricular, é isso que chama? Não, é complexo areolo-papilar. Areolo-papilar. Olha que dificuldade de falar. Mas vamos lá, porque você vai trabalhar na estética facial. Então, no primeiro momento, antes de eu me formar em fisioterapia, eu fiz um curso que, na verdade, eu ganhei pelo Pronatec no Senac, porque eu sempre fui muito batalhador. Na época que tinha os cursos do Pronatec, lembra que as pessoas dormiam na fila, eu cheguei, fui o primeiro a chegar, fiz a minha inscrição e estava lá. Fiz um curso de maquiador profissional, que teve duração de 2 meses, todos os dias. Nessa época, eu não ficava em casa. Eu saía às 6 horas da manhã para ir para a faculdade de fisioterapia, que eu estava no 4º período de fisioterapia. Melhor, 5º período de fisioterapia. Saía, eu tinha 30 minutos para sair da faculdade e ir para o meu curso, não dava tempo de almoçar. Eu passei 2 meses sem almoçar. Ia correndo para o meu curso de maquiagem, chegava no meu curso de maquiagem, fazia o curso de 1 às 5, tinha que sair do curso de maquiagem do Senac, pegar o ônibus e subir para o UFJF com menos de 1 hora. A única refeição que eu fazia no dia era o meu jantar no RU da UFJF. Então, assim, nada... Era mais barato. Que era mais barato, era 1,40. Então, assim, nada veio fácil na minha vida. Porque tem almoço, gente, nas cantinas também da UFJF, mas a gente vai pro RU, que é o mais barato. 1,40. E aí, assim, veio a maquiagem, depois da maquiagem, antes de formar ainda, veio a sobrancelha, né, o design de sobrancelha. Depois do design de sobrancelha, ainda veio o cabeleireiro profissional, que hoje eu não sigo mais essa área, mas eu também sou cabeleireiro profissional. Alongamento, extensão de cílios, penteados. E aí eu fui, né, durante a minha formação aí, vertendo mais para estética facial com a maquiagem. E após a minha formatura, que eu também sou bem recente de formado, tenho 2 anos e meio que eu formei e já tô assim, né, conquistando tudo isso. Eu realmente segui aí para a parte de estética clínica, né, facial, estética clínica corporal e a reabilitação com a dermopigmentação. Muito bem, hoje você tem uma clínica multifuncional. Isso, eu tenho um consultório no centro de Juiz de Fora, em cima da loja Arpel, é bem localizado, recebo muitos pacientes aqui de São João do Nepomuceno, lá na minha clínica, então esse também foi um dos motivos de eu pensar em trazer os meus serviços de Juiz de Fora para a gente poder atender aqui, né, para a gente poder ampliar para o mercado de São João do Nepomuceno, trazer inovação e produtos de qualidade. Então, hoje
Hoje eu tenho um consultório no centro de Juiz de Fora em que eu ofereço serviços de estética facial, estética corporal, pós-operatório em cirurgia plástica, reabilitação com dermopigmentação. Tudo isso. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou para o intervalo comercial, já a gente vai detalhar o que é o que o Ubster faz na prática, mas aí eu quero falar do prêmio. Eu sei que tem muita gente almoçando agora e curioso para saber que prêmio é esse, que inovação é essa que o Ubster trouxe para o mercado da estética, que além de tudo é autoestima, é saúde, é qualidade de vida. Mas já, depois do intervalo comercial. Volto já no Difusora Entrevista, hoje com Ubster Lopes, aqui na nossa programação. Estamos apresentando Difusora Entrevista. A Difusora, transformando o trabalho profissional da nossa equipe em uma poderosa comunicação presente no seu rádio. Difusora FM. Voltamos a apresentar Difusora Entrevista. Oh, meu Deus do céu. Ô, gente, eu tenho que pedir desculpa a vocês, porque o iniciozinho da nossa live aqui deu um probleminha. Agora a gente voltou com áudio e tudo, tá? Tava só a imagem. E aí agora eu fui conferir no intervalo, então finalzinho. Agora você pode voltar pra live, estamos com áudio, com tudo. Mas também, claro que você perdeu aí na live, mas você acompanha no rádio, claro, a história do Ubster. E agora a gente vai falar da sua trajetória, da sua inovação. Olha, em comemoração do Dia dos Namorados, a Padaria Bragança, em parceria com a mercearia do Filhinho, no bairro Três Marias, vai sortear para você uma incrível cesta de café da manhã. É isso mesmo. Todas as compras a partir de R$15 na Padaria Bragança ou na mercearia do Filhinho, do bairro Três Marias, estarão concorrendo. O sorteio será dia 11 de junho, às 17 horas. Boa sorte para você! Ô, gente, vamos lá. Desculpa, pessoal. O pessoal tá voltando pra live correndo. A Ana Cristina dos Santos mandou aqui um coraçãozinho. Como é que chama esse emoji? Te ama, né? Ana Cristina dos Santos, bom dia. Um abraço. Obrigado, minha amiga. Eu vou fazer uma promessa. Eu vou disponibilizar completa, que eu pego só o áudio depois, completa depois no nosso site. Isso tá, mesmo. okay? Então o Israel vai fazer uma montagem aqui, gente. Isso. Que aí a primeira parte ele vai colocar o som que a gente tem da gravação. Então a gente vai ter a live completa na Difusora. Obrigado, Israel, okay? Maltique. Eu tenho que falar de inovações, mas eu vou aqui, o Ubster, porque tô cheio de bombando esse menino aqui. Posso te chamar de digital influencer também? Pode. Porque bomba seu Instagram, né? Passa aí seu Instagram pro pessoal. Então, o pessoal que quer acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho, quer conhecer um pouquinho mais do Ubster Lopes, pode acompanhar aí no Instagram, vou ditar porque é difícil, @WB de bola, YSTER, Ubster. Muito bem. E aí, põe mais matéria no Face, por favor. Porque você põe no Instagram. Agora o Face tá compartilhando o story do Instagram. Mas não esqueça nós, os velhinhos do Face, não. Não, eu sempre compartilho novamente tudo que eu posto lá, eu posto no meu Face também. Gente, eu não fiz essa pergunta. Por que Ubster? É o Ubster e Webster. Lá em casa é a dupla sertaneja, né? Por quê? Sua mãe é Silvânia. É, Silvânia, e meu pai é Dalmir. Dalmir, onde veio isso? Então, desde criança todo mundo questiona isso. Eu lembro que quando eu era criança eu vinha direto aqui na rádio Difusora pra Você já nasceu com o nome artístico? Já, minha mãe acho que falou, vai nascer, vai crescer, vai brilhar, então tem que dar um nome diferente. Então, foi ela que inventou, veio da cabeça dela, ela falou assim, eu recebi uma sugestão,
quando vocês nasceram, e eu falei, vou dar esse nome pra ele. E tanto é que o Ubster só tem eu. O Webster existem mais, mas o Ubster, se você jogar no Google, só aparece eu. Jogar no Instagram, só aparece eu. Jogar no Facebook, só aparece eu. Só existe É porque você eu. bomba mais, é por isso. Aí a pesquisa te coloca em primeiro Em lugar. alta, né? Ô, Ubster, vamos lá, que prêmio é esse? Vamos falar, pessoal que está acompanhando pela internet, eu não sei se eles estão vendo, mas agora eu peguei. PMU Innovation, Estética em Rio. Foi do dia 25 a 27 de maio e você ganhou o primeiro lugar. Eu vi que nessa fase aqui foram 5 selecionados, é isso? Foram 10 selecionados. Eu fui um dos 5 primeiros e depois teve mais 5. Mais 5, mas aí, como começou? Começa com quantos? Então, Há uma inscrição, há uma visitação no trabalho, como é que funciona? na verdade, esse prêmio é um sonho que eu tinha e que eu fui em busca dele, novamente, né? Tudo na minha vida. Ano passado eu estive no Estética em Rio e nós tivemos a primeira edição desse prêmio, PMU Innovation, que premia os profissionais inovadores na área da micropigmentação. Estética em Rio É um ou em congresso Rio, é o quê? internacional. É um congresso. Isso, de micropigmentação, que acontece no Rio de Janeiro. Esse congresso também, ele acontece em outras regiões do país, como o Sudeste, como o Sul, Nordeste, São Paulo. E eu participo da edição do Rio de Janeiro, que para mim ali era mais próximo. Esse prêmio, ele só existe no Estética em Rio e na edição do Nordeste também. Na edição do Nordeste eles têm um prêmio lá que premia os inovadores da região Nordeste. Pigmentação também. Micropigmentação também. Micropigmentação. Isso. E aí eu fui, ano passado teve esse concurso e eu perguntei, como é que faz para poder participar do concurso e tal? Eu vi que tinha 10 selecionados, entre os 10 só tinha mulher no palco, não tinha um homem no palco. Aí eu perguntei como é que faz para participar. Aí uma profissional super renomada na área pegou e falou, olha, você tem que desenvolver um trabalho que seja inovador, que seja diferente, que vai acrescentar informação para a profissão. Uma tese de mestrado. Uma tese né? de mestrado, praticamente. E aí eu falei, tá, tudo bem, vou fazer isso. Saí de lá pensando naquilo, falei, meu Deus, o que eu vou falar? E deixei levar. Eu estava finalizando a minha pós-graduação em dermatofuncional, no Rio de Janeiro, e surgiu a possibilidade, né, eu recebi o convite para ser professor da pós-graduação ensinando dermopigmentação. Nesse convite eu falei, bom, primeiro, para eu poder fazer algo, ser referência em algo, eu preciso de me especializar nisso. Então, eu já trabalhava com micropigmentação e tal, eu falei, eu acho que eu vou fazer o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso na área da micropigmentação. Foi quando eu tive a ideia de falar sobre a importância da reconstrução do complexo areolo-mamilar de mulheres mastectomizadas após o câncer de mama. E aí nós fizemos, né, esse estudo que foi desenvolvido com uma paciente daqui de São João do Nepomuceno. Foi um estudo de caso. Esse estudo de caso ele foi feito ao longo de 6 meses. Foi publicado agora em fevereiro de 2019. E quando foi em março, abril, saiu as inscrições do Prêmio PMU Innovation. E para poder se inscrever, a gente tinha que mandar 2 antes e depois, né, de procedimentos realizados. Ele é um procedimento que foi desenvolvido para o câncer de mama, mas também pode ser utilizado no pós-cirurgia plástica de mulheres que fizeram reconstrução mamária, que fizeram aumento de seios, né, mastopexia, diminuição. Pode também ser usado no caso dos homens que também, porventura, tiveram ginecomastia, tiveram alguma intervenção na mama, ou até mesmo câncer de mama e perdeu o complexo areolo-papilar, então a gente também usa essa técnica para reconstruir essa mama. E após isso, eu já entrei determinado. Quando eu fiz a inscrição, eu falei, eu vou me inscrever e vou ganhar esse prêmio. Eu não aceito menos. E aí eram 500 inscritos. Dos 500 inscritos, 10 foram selecionados, 10 profissionais de todo o país. Então, assim, tinham profissionais maravilhosos concorrendo comigo, né, com trabalhos assim impecáveis, mas eu era o único
que tinha base científica no trabalho. E aí eu fui um marco na história do Congresso, porque eu levei ciência para dentro de um Congresso que antes era puramente empírico. Como assim? Era na base da experiência das pessoas. Então eu fiz, deu certo, vou aplicar... Hoje é uma técnica... Hoje é uma técnica cientificamente comprovada. Que as pessoas podem utilizar passo a passo, porque, inclusive, a Sociedade Brasileira de Mastologia indica que em 80% dos casos de mastectomia, a dermopigmentação reconstrutiva seja realizada para reconstrução do complexo areolo-papilar. Nós vamos falar de pigmentação e micropigmentação na estética na sequência, mas aí só para as pessoas entenderem, porque isso é genial, está na sua rede social, está no Instagram, a pessoa vai acompanhar esse passo a passo lá. Vamos entender, uma mulher que passa por um câncer de mama, ela pode ter, no seu caso, ou total ou parcial a retirada, parte da mama. Isso aí. Essa que você trabalhou foi parte da mama foi retirada? Total. Foi ela total? Perdeu toda a mama, só que ela fez várias intervenções cirúrgicas para reconstrução do mamilo com retalhos miocutâneos da região dorsal e da região inguinal, para poder reconstruir a papila. Só que a reconstrução da papila por meio do método cirúrgico, ela não confere uma semelhança em termos de tonalidade em relação à outra mama. E aí, sim, a gente via que, a gente percebeu, né, nos estudos, e também outros estudos colaboram com isso, que as pacientes elas têm uma sequela psicossocial muito grande, principalmente no que diz respeito à autoestima e à feminilidade. Bem, então, o pessoal vai entrar lá, vai entender, então tirou-se de uma outra região, isso, construiu o mamilo, isso, e a parte do mamilo, como é que chama? Fez complexo areolo-papilar. Aureolo-papilar, fez a reconstrução. E fez. Só que ficou um pouco escuro e muito irregular, sim, né? Sim. Uma parte ficou curva, outra parte ficou toda estriada, fibrosada por conta do excesso de intervenções cirúrgicas. Ela fez também a implantação do silicone, né, posteriormente, mas quando ela se olha no espelho, não se reconhece. Uma mama tá diferente da outra. Diferente. Sim, não vou falar feia, não, claro que não. Porque a pessoa pode se aceitar dessa maneira. Isso não é uma barreira. Isso, na verdade, é para mexer com a autoestima. A mama é a feminilidade. Desde que o mundo é mundo, né, a mama é conhecida aí como o órgão sexual da mulher, como o órgão que realmente traz o conceito de mãe, né, de maternidade. E você pensa, uma mulher que a vida inteira teve as suas mamas preservadas, foi objeto de desejo pelo marido, a partir do momento que ela perde essa parte do corpo dela, ela se sente uma pessoa mutilada, né? Ela se sente uma pessoa inferior, e a gente vê muitos casos de abandono de mulheres após a mastectomia justamente por conta desse impasse entre a relação social dela com o marido e com outras pessoas. Bem, não é uma tatuagem. Não. Não é uma tatuagem. Só para o pessoal entenderem, né? Porque senão a tatuagem, se ficou feio, se ficou, ela é escama, ela pode ficar grossa, sim, ela tem irregularidades. Sim. Aí você vai analisar a tonalidade original. Se você nessa mulher você tinha uma referência da outra mama. Sim, no caso dela a gente tinha referência da outra mama que estava preservada, mas a gente está aguardando ela fazer intervenção na outra mama para que a gente possa igualar as duas. Então as duas ainda não ficaram iguais, porque a outra estava preservada, ainda tem que ser retirado o tecido, e além da retirada do tecido ainda tem que colocar o silicone para elas ficarem idênticas. Então a gente tem hoje, o Sistema Público de Saúde, ele doa o silicone para a paciente que foi mastectomizada, mas apenas para a mama que teve esse problema. Então eu brinquei, vai virar a sua tese de mestrado mesmo, né? Porque hoje no mestrado, eu estou trabalhando isso. Uma mama foi o seu TCC, a outra mama completa, o final completo é o seu mestrado, que o mestrado exige uma técnica inovadora também. E aí, Ubster, vamos lá, o que você usa e qual a duração dessa pigmentação que foi utilizado nela? Então, no caso da mastectomia, e esse é o único caso específico, a gente consegue ter um procedimento com duração pro resto da vida, praticamente. A mulher, talvez assim, com 7, 8 anos, volta só para reavivar um pouquinho mais a cor, mas o trabalho feito, ele permanece na região. Não é uma tatuagem, é uma pigmentação. Tem como mudar de cor, sim, tirar? A gente consegue...
por exemplo, quando vai reconstruir a mama, fazer uma reconstrução mais jovem desse complexo areopapilar. Porque a gente sabe que mulheres mais Você maduras... teve que estudar aureopapilar. Justamente. Você teve que ver várias as tonalidades, formatos. Justamente, para que a gente possa fazer essa criação o mais natural possível. Tanto é que a técnica leva o nome Natural Nipples. E aí a gente consegue rejuvenescer uma mama também, porque quando se retira o complexo areopapilar, porque a gente sabe que mulheres mais maduras, elas vão ter o mamilo um pouco mais ressaltado, os tubérculos, as glândulas sebáceas ou glândulas de Montgomery também vão ser mais ressaltadas. E se a gente observar o complexo areopapilar de mulheres jovens, né, mulheres mais entre 30 e 40 anos, ou às vezes que ainda não foram mães, nós vamos observar que essas glândulas elas são menos protuberantes. E aí dá um aspecto mais jovial àquela mama também, se assim for o desejo da mulher. Então ela tem a opção até de rejuvenescer as mamas. As mamas, sim. Você não tinha referência quando você foi fazer isso? Não tinha referência. E como é que nenhuma. você convence uma paciente? Olha, você vai ser minha primeira. Como é que você convence? Então, assim, as pessoas sempre já acreditaram muito no meu trabalho, né? Eu sempre tive um carinho muito grande, assim, por parte dos pacientes, tive um carinho muito grande por parte dos amigos mesmos aqui de São João Nepomuceno. E aí, quando eu falei da reconstrução do complexo areopapilar, a pessoa já não teve dúvida, falou, não, eu aceito sim, eu vou fazer. Porque já conheciam todos os outros trabalhos que eu desenvolvia na área da micropigmentação, como sobrancelha, lábios, já conhecia os meus trabalhos na área da maquiagem, meus trabalhos na área da estética. Então, assim, a pessoa já sabia que eu era crítico, sabia que se eu colocasse a mão, eu não ia fazer de qualquer jeito. Eu já vi adesivos. Adesivos eu já vi que existe. Mas existe uma outra técnica? Existia alguma outra técnica antes? A técnica que existia antes da reconstrução do complexo areopapilar por meio da dermopigmentação era a tatuagem, que é um trabalho um pouco mais grosseiro e que muitas das vezes, para camuflar as cicatrizes, nessa técnica a gente consegue na tonalidade da pele da cliente. Então a gente não precisa de fazer desenhos artísticos. Antigamente eram feitos confeccionados flores, né? Confeccionados ramos na cicatriz. Ou desenhado mamilo. Ou desenhado mamilo, uma bolinha redondinha, bem chumbadinha, assim, bem condensada, bem escurecida. Não trazia plano reto, plano né? reto. Não você trazia olhava, você vê, não dá o efeito 3D. Multidimensional. Não sei se é 3D, né? Multidimensional porque a gente não conseguia, até pouco tempo, fazer o relevo. Hoje, com o avanço da estética, nós conseguimos fazer a injeção de ácido hialurônico na região do mamilo, onde a gente faz a protuberância, e aí gerar a saliência, que é o 3D. Então, a gente tem um trabalho completo aí com essa mulher. Exatamente, porque quem olhar a tatuagem, ela vai ver que tem um mamilo, mas tirou a camisa, na hora você vê que é uma tatuagem. Porque ela tá chapada, né? Ela tá ali redondinha, certinha. E enquanto quando você tem essa tridimensional, você tem uma parte que é mais alta, outra parte tem o relevo, tudo isso. Olha, interessante. E aí, esse trabalho leva o prêmio Innovation. Leva o prêmio de inovação por conta dessa contribuição que nós estamos proporcionando hoje para o mercado da micropigmentação em relação ao desenvolvimento da ciência, né? A micropigmentação ela é uma área da parte da estética muito recente, poucos estudos científicos são realizados e justamente por esses poucos estudos serem realizados que eu pensei também em desenvolver isso e concomitantemente agora no mestrado vou dar continuidade ao desenvolvimento de pesquisa dentro da área da micropigmentação para que a gente possa justificar para a população a importância e o quão seguro isso é. Porque assim, a gente sabe que quem está no meio acadêmico que tudo aquilo que não tem respaldo científico teoricamente não é tão aconselhável ser feito, a gente não tem um acompanhamento a longo prazo do que isso pode gerar. E aí, como hoje a micropigmentação ela tem se expandido muito, hoje a gente não faz só sobrancelha, né? Começou com a sobrancelha, mas a gente faz sobrancelha, olhos, lábios, a gente faz micropigmentação no rosto para dar aquele efeito de base de maquiagem, a gente faz micropigmentação em vitiligo, em mancha senis, reconstrução do complexo areopapilar, estrias. Então, assim, é uma área, uma profissional de profissão assim que ampliou muito seu espectro de atendimento, mas a gente tem pouco embasamento científico que justifica. O que me encanta nessa sua técnica é exatamente o embasamento científico.
Alô, Bolsonaro, tá vendo? É nas universidades, nas cadeiras das universidades, que saem técnicas como essa, que o seu mestrado seja um mestrado de sucesso, porque isso pode ser em breve. Por que não? Ser uma técnica SUS, né? Já que Com você certeza. está transformando isso em um trabalho científico, comprovadamente científico, isso pode ser uma técnica SUS disponibilizada gratuitamente para as mulheres que passam por agressão da retirada das mamas. No congresso PMU Innovation, eu recebi um convite para poder fazer parte do corpo de profissionais dos hospitais de São Paulo, realizando esse trabalho junto com as pacientes que passaram pelo processo de câncer de mama lá nos hospitais de São Paulo. Em breve nós estamos chegando em São Paulo. Alô, São Paulo! Gente, São João vamos sendo inovando também. Aí nós vamos falar na estética regenerativa, o quê? Mais o quê? Da saúde, reconstrutora, na saúde, autoestima e como é que chama? Não deixa, como é que chama? A mulher falava, não deixa a coroa cair, princesa, né? O Ubster, levanta a cabeça e não deixa a coroa cair. Não deixa, porque o Ubster agora traz essa tecnologia, porque é exatamente isso, uma mulher que se olha no espelho, gente, não vê o mamilo ou não vê essa área... não enxerga mais como... Não, como é que chama ali do mamilo? Complexo areolo papilar. Areolo papilar, né? Ela olha, não se reconhece mais. Nem como homem, né? Porque não tem nada. Não tem nada. Não. Então é E tem um impacto social muito grande. E é esse impacto que eu quero mostrar para a sociedade, né? Agora, dia 18... Colocar um biquinizinho branco mostrando Justamente. que tem mamilo. Claro, uma mulher dessa tem que colocar, às vezes, vai na praia, coloca um biquíni com enchimento. Não, eu agora quero mostrar que eu tenho mamilo vai ter também. De volta essa vida... Um decote mais ousado. E às vezes, como é que fala, a incisão cirúrgica gerou, por exemplo, cicatrizes que estão muito evidentes, gerou uma hipercromia, ou seja, uma mudança de cor muito evidente, que dá uma diferença em relação à tonalidade da pele natural dessa cliente, dessa paciente. Então, poder reconstruir isso e deixar ela satisfeita na frente de outras pessoas, né, é muito importante. É aí que eu falo, olha a importância psicossocial que isso tem. Porque, igual você falou, ela vai na praia, mas às vezes vai querer colocar um enchimento, às vezes não vai nem querer tirar a blusa porque tá irregular a mama ou tá com cicatrizes muito evidentes, e aí você traz uma técnica que pode reconstruir essa saúde mental, social dessa paciente, é muito importante. Ubsei, não tem jeito. Tanto mulheres como homens, né, que ver uma mulher que passou por uma mastectomia e ou olhar e não ver ali os mamilos e a parte em torno do mamilo, ou ver uma tatuagem muito chapada, gera um estranhamento, mesmo né? Que a gente queira disfarçar que não está estranho, não tem como. E a pessoa percebe, eu acho que aí talvez é a pior de todos, né? Sim, aí quando alguém pacientes. olha e fala assim, uai, mas você não passou por uma cirurgia? Por que está tão perfeita assim? Aí sim, eleva a autoestima da mulher. E hoje, assim, graças a Deus, a sobrevida global das mulheres mastectomizadas tem aumentado, apesar do número no Brasil ser muito alarmante. Cerca de 60 mil novos casos, segundo o Instituto Nacional do Câncer, entre o biênio de 2018 e 2019, por ano serão notificados. E uma realidade que não está distante da gente, tá? Nós estamos falando aí de pacientes que serão notificadas na região centro-sul e sudeste do nosso país. Então, é muito importante que a população tenha essa consciência de fazer o exame preventivo, de fazer o autoexame, de ter conhecimento mais profundo da sua saúde, para que a gente não precise de chegar, né, no caso de ter que fazer a retirada das mamas e reconstruir. Lógico que é uma ferramenta que vai melhorar muito a qualidade de vida dessas mulheres, mas eu gostaria que elas não precisassem de passar por esse processo mutilante, né, que realmente tira um pouco aí da expectativa de vida e acaba, em alguns casos, levando até a morte dessas mulheres. Parabéns, é uma técnica inovadora, tese de mestrado do Ubster, e a gente vai ver em breve muitos frutos e falar com orgulho, é um são joanense. Já estamos falando com orgulho que é um são joanense. Mas aí, você mulher, né? Vou voltar depois do intervalo comercial. Eu falei isso, eu sei que nas coreanas, as chinesas têm muito isso, é o tal da maquiagem natural, né? Isso. Aquele acordar maquiada. Nossa, ganhar mais 15 minutos na cama. E aí as pessoas se utilizam da pigmentação e da micropigmentação. Vou te contar, sabe, como é que isso aqui é o quê? Sobrancelha. Isso. Sua sobrancelha é sempre fraquinha, ela é mais apagadinha.
o meu cílio, se eu colocar, fica pesado. Se eu dormir, quando eu acordar, eu vou ficar parecendo o Bozo, né, de tudo borrado. E tem até a possibilidade de ter um batonzinho leve, Sim, né? A gente consegue hoje, por meio da micropigmentação, fazer aí a reconstrução de sobrancelhas, o delineado de olhos e inclusive também os lábios, deixando aí um efeito natural para o dia a dia. E a estria, que é uma dor de cabeça das mulheres? Pois é, né? Durante muito tempo não tinha solução. Agora a gente tem. Você vai saber já já, depois do intervalo comercial, aqui na Difusora com o Ubster, na nossa programação. Estamos apresentando Difusora Entrevista. Olha, muito bem, já estou de volta aqui na Difusora. Que dia é hoje, Israel Maltic? Me fale, dia 10, é isso? Acredite se puder, hoje já é dia 10 de junho. Dia 10 de junho. Olha, informe Difusora, farmácias de plantão, Drogaria Garbosa, na rua Presidente Getúlio Vargas. Telefone 3261-3130 e Drogaria Fênix, aqui na rua Capitão Brás. Telefone 3261-1936. Informe Difusora, farmácias de plantão. Vou aqui rapidinho passar por algumas mensagens. Ubster hoje no nosso programa, ele que é o ganhador PMU Innovation de micropigmentação na reconstrução, não vou conseguir. Do complexo aurelo papilar. Do complexo aurelo papilar, para as mulheres que passaram por mastectomia. Bom dia, Luiz Carlos Israel e um amigo Ubster entrevistado hoje. Galera, aí está o grande exemplo a todos que trabalhar desde sempre será o caminho para o sucesso. Parabéns, camarada, sucesso sempre. Abraço a todos. É o Serginho falando aí da importância, né, dos valores que você começou desde cedo. Serginho. Luiz Carlos, bom dia, parabéns pela entrevista. Foi meu aluno, fico feliz em saber que ele está com esse sucesso todo. A Maical lá do Polivalente. Um abraço, Maical. Bom dia, gostaria de parabenizar o Ubster pelo esforço e dedicação que ele sempre teve desde nosso tempo de infância e de escola. Fico muito feliz por ele. Um grande abraço a todos. Jô Calegaro. Ah, lembro da Jô. Um abraço, né? Jô. Deixa eu ver aqui. O pessoal me avisando. Põe esse som aí. Desligou o nosso computador auxiliar? Tá aí? Põe aí, porque tem uma enjoada querendo falar com o Ubster aí. Essa de 20 segundos aí. O outro eu não ouvi, mas tem uma enjoada querendo falar com o Ubster. Senão depois ela me para na rua. Ela fala, eu mandei áudio e você não mandou pro Ubster. Vamos ouvir. Eu tirei o som da aba lá em cima. Foi pegadinha do malandra. Deixa eu ver. Luiz Carlos, bom dia. Boa tarde, né? Tudo bem? Pergunta o Rubster se ele lembra de mim, tá? Ô menino bonzinho, educado. Nós já fomos pra praia juntos. Pergunta aí da excursão da dona Sebastiana, tá? Em Piúma, tá bom? Então tá, fala que eu mandei um abraço pra ele. Tchau, tchau. Um abraço, é porque ela não se identificou, mas pela voz você conheceu? Pela voz, não, mas se você me falar o nome... É a Preta lá do bairro Santa claro Rita. Que eu conheço. Uma figura. Demais. Você foi em alguma excursão com a Preta? Fui na excursão. Era criança ainda, né, Pretinha? Nossa, foi a Preta revolucionou, deve ter quebrado foi ótimo. Tudo. Tem uma outra aí também, você pode colocar esse áudio? Eu acho que é pro Ubster, vamos lá ouvir. Vamos direto. Tenho muito orgulho de você. Que Deus te abençoe na sua trajetória e parabéns pelo prêmio, tá? Você me enche de orgulho, viu? Essa eu valeu conheço. Estudar dia de domingo, não valeu? Um beijo. Essa eu conheço pela voz. Essa é a Tida, que foi minha professora, assim, a vida inteira. Amo de paixão, meu exemplo, assim, na educação. Pessoa que eu mais admiro em termos de educação é a Tida, que, assim, realmente sempre acreditou Quem também... Quem é a Tida? Ela não se identificou. Tida Maria Aparecida, professora do Oswaldo Cruz. É ela mesmo, né? Eu não reconheci aqui pela foto. Qual que é? É ela É a Tida, não é? Então, é ela porque mesmo. Tá na foto, eu não tô... É ela aqui, ó.
Ela que tá deitada, Isso, tá né? deitada, ela mesma. Muito bem, eu te dou um abraço pra você. Ela te fez estudar até mais tarde? Sim, dia de domingo. Menino várias Sapeca vezes. ficou de castigo também, né? Quem nunca, né, Israel Maltig? Quem nunca ficou de castigo? Muito bem. Vamos falar então o que é pigmentação e micropigmentação. Você trabalha com os dois ou só com a micro? Então, a micropigmentação, ela pode ser considerada pigmentação, né? A micropigmentação, na realidade, ela é um procedimento de pigmentação exógena, ou seja, nós utilizamos uma tinta que não é produzida pelo nosso organismo, igual, por exemplo, o pigmento melanina, nosso próprio organismo produz. Mas, no caso do pigmento para tatuagem, é um pigmento que a gente extrai a partir de substratos inorgânicos e substratos orgânicos, a fim de colorir a pele, né, com um determinado objetivo, seja ela de uma forma cosmética ou de uma forma artística, né? A gente faz assim. Então, é a mesma tinta de uma tatuagem? Não, é uma tinta diferenciada. A tinta de tatuagem, ela possui alguns elementos a mais, é uma tinta um pouco mais grosseira, né? Que tem uma capacidade de aprofundar um pouco mais no tecido. A tinta da micropigmentação, ela é uma tinta mais suave, mais superficial, que tem a capacidade de transformar, realizar um trabalho de maneira natural, ou seja, de forma que a estrutura não perca a realidade que ela tem, né? Não só levando para o lado artístico, mas que ela consiga ter uma estruturação, uma composição mais natural da As região. primeiras maquiagens definitivas que surgem no Brasil eram maquiagens. Tem Sim. gente com cara torta até hoje. Sim, as né? primeiras. Porque não consegui... A micropigmentação, ela teve uma retirada, né? Ela foi extraída de dentro da tatuagem. E aí a gente pega essa carga cultural aí que vem lá desde a da antiguidade, onde os homens pintavam os corpos para poder se diferenciar entre uma tribo e outra. A gente tem um pouco de influência da Europa, um pouco de influência dos Estados Unidos na década de 80, de 90, quando começa a gerar esse boom aí de querer preencher as sobrancelhas, né, na tal maquiagem definitiva, assim como era conhecida antigamente. E a gente vai desenvolvendo a arte, né? Por isso que eu falo a questão artística, de criar estruturas o mais natural possível. Antigamente, na época da maquiagem definitiva ou tatuagem definitiva, a pessoa chegava no tatuador e falava: olha, eu quero preencher minha sobrancelha. Pinta minha boca de vermelho. Pinta minha boca de vermelho, faz a minha sobrancelha. E aí a pessoa vai envelhecendo e aquilo vai ficando... vai ficando flácido, verde, azul, e vira a cor da bandeira do Brasil. E aí, assim, não tinha muita tecnologia, né, na época, então as pessoas faziam com que tinha. Então pegava pigmento preto e passava na sobrancelha, achando que as sobrancelhas tinham que ser preta. E hoje a gente vê que não é assim. Hoje tem um designer por trás. Antigamente as pessoas raspavam a sobrancelha, pintavam ali um novo desenho e aquele desenho era o desenho definitivo da pessoa. Só que hoje a gente tem todo um estudo por trás disso, por isso a importância de se procurar um profissional realmente capacitado e que tenha habilitação na área, porque a gente está falando de uma área muito séria, né? Nós estamos trabalhando com a saúde do indivíduo, nós estamos abrindo essa pele, nós temos que fazer a escolha correta da cor do pigmento, senão não vai ficar natural, o pigmento vai alterar, o design vai ficar torto, e aí a gente vai ter uma série de comprometimentos, né? Por isso que é importante a gente escolher um profissional realmente especialista na área. E não se deixar levar pelo preço, né? Porque hoje todo mundo gosta de um preço mais acessível. O barato sai, né? caro. O barato sai muito caro, porque em caso de intercorrência, nós temos que fazer a retirada com laser. E laser, uma sessão hoje está saindo a R$800 e não sai em uma sessão só. Às vezes a gente não consegue nem retirar em todas as sessões. E aí a gente tem que fazer um outro trabalho mais suave do que o que já tinha por baixo, mas ainda assim grosseiro para o que foi trago para a gente. Eu posso dizer que você é um cliente da micropigmentação? Sim, sou. Porque quando você chegou aqui, gente, eu falei, tira o óculos que eu quero ver a sua sobrancelha. Sobrancelha é com M? Sobrancelha. Sobrancelha, falei certo. Não é sobrancelha. Falei certo, sobrancelha, então. Sobrancelha. É a maior preocupação hoje, homens e mulheres? Sim. Porque eu quis olhar a sua, porque eu já vi gente que fez, além de ter ficado muito grosso, de longe você olha e fala, é tinta. É tinta. Você olha assim e fala assim, ela não fez uma pigmentação, ela fez uma pintura em cima, e aquilo às vezes vai demorar um tempinho para sair. A Xuxa recentemente demonstrou essa insatisfação que ela tem,
que ela utiliza até um pouco da pigmentação, mas por ser muito clara, né, ela não pode meter um preto ali que vai ficar horroroso. Mas ela fala que uma das decepções dela é a sobrancelha não se destacar. Sobrancelha é o carro-chefe hoje, seu? Sim, sobrancelha, olhos, lábios e estrias, né? São os olhos? O que se faz nos olhos? Nos olhos a gente faz o delineado, né, das pálpebras superiores e a gente faz também o traçado embaixo para efeito lápis de olho. Então hoje a mulher já não precisa de acordar mais 5h30 da manhã para se arrumar para estar no trabalho às 8. Aquele lápis fininho que passa, né? Isso, delicadinho, que dá aquele aspecto luxuoso, formal, fica bem apresentável, né? Dá para fazer por dentro também? A gente não faz por dentro, a gente faz bem na raiz dos cílios, conseguindo um efeito de volumização, ou seja, dá um aspecto de cílios maiores, né? E ao passo que a gente também consegue marcar esse olhar, deixar um olhar mais profissional mesmo, né? Você tem no seu Instagram, e aí independe de idade, você me mostrou ali, uma pessoa até, talvez, acredito eu, da terceira idade. Sim. E que se destacou muito, muito diferente, né? Olha... Você só fez o contorno. Só o contorno. Mesmo assim na parte inferior, porque a pálpebra superior era um pouquinho mais flácida. Então a gente não ia ter um destaque tão grande dessa região se fosse trabalhada com a micropigmentação. Então... Gente, é um pouco disso. A gente vê olhar a cara da Xuxa normal, sem maquiagem, é muito branca. Sim, sim. É sem expressão nenhuma, né? Sim, sim. Isso hoje já é reversível. Ou seja, o olho... E aí, vou para uma outra coisa, né? Você falou da boca. Tem gente mesmo que tem ou uma boca mais escura, ou tem umas que é umas boquinhas branquinhas que isso não destaca de nada, né? Hoje a gente consegue, com a técnica de micropigmentação, um rejuvenescimento não invasivo, né? Eu costumo dizer que é um rejuvenescimento não invasivo. Pelo seguinte, com o passar do tempo, né? Com o passar da nossa idade, a gente realmente vai envelhecendo, vai perdendo o contorno dos lábios, a pálpebra vai caindo, a gente vai perdendo os cílios e aí, consequentemente, a gente perde o contorno dos olhos, vai perdendo os fios da sobrancelha, perde a expressão da sobrancelha, porque a gente já não vai tendo mais fios para poder compor essa estrutura. E aí, por meio da micropigmentação, a gente consegue reconstruir todo esse contorno que foi perdido, igual você falou. Existem lábios que são escurecidos, lábios que são arroxeados, e aí, por meio da micropigmentação, a gente consegue corrigir essa tonalidade, deixando um lábio rejuvenescido. Um lábio jovial, igualzinho o lábio do Isaac, lá, ó, é rosinha. Do Israel. Do Israel, falei errado. Igualzinho o lábio do Israel, lá é rosinha. Aí você vai falar do meu, olha só. O meu lábio também é rosinha, porque eu tenho micro nos lábios. Agora você vai falar do meu. E o lábio do Luiz Carlos, ele precisa de um rejuvenescimento, porque o lábio dele é acinzentado. Então, assim, quase não destaca. Então, se vocês observarem até umas fotos que eu postei agora recentemente... Mas o homem vai falar assim, mas eu vou ter que usar batom? Não é batom. Não é batom. É uma correção da tonalidade do lábio. E aí, qual mulher que não vai querer beijar na boca de um homem com a boca, assim, super sedutora, vermelhinha, rosinha? Mas o do Israel lá, aí fez de novo, dá pra dar uma realçada. É meio mais branquinha dele. É mais clarinha, né? Até por conta do fototipo dele. O fototipo seria o tom da pele. Mas aí é isso que é interessante. Tem isso também. Não adianta você sair pintando a boca do cidadão. De qualquer cor, não. Tem uma cor específica para cada fototipo. Quando você vai fazer o rejuvenescimento, no caso do homem, você vai só neutralizar a região acinzentada. Então, você não vai passar tinta, você não vai passar vermelho, você não vai passar rosa, não vai passar nada. Você vai usar uma tinta específica para rejuvenescimento, para neutralização do acinzentado. E aí, a própria boca do cliente, no caso, vai se tornar mais rosada e menos arroxeada. Então o homem não vai passar batom. Sim. Ele vai só mesmo clarear as regiões. Essa técnica vai durar quanto tempo? Essa técnica dura em média de 2 a 3 anos, entendeu? Dá tempo dele até se arrepender depois, né? Sim. Ou falar assim, não, prefiro uma tonalidade depois. E hoje, há correções durante esse tempo. E hoje, assim, a técnica de micropigmentação e principalmente a estética tem abraçado muito fortemente o público masculino. Eles têm aderido mesmo, até mesmo a micropigmentação de sobrancelhas. Eu recebo muito paciente fazendo micropigmentação de sobrancelhas. Micropigmentação, sabe em que, gente? Micropigmentação em alopécia. Então, o homem que, por exemplo, já não tem mais... Explica pra mim. O homem já não tem mais pelo na cabeça, né? Já perdeu por conta de uma condição genética. É o famoso careca. É o famoso careca. E aí, às vezes, só tem aquele cabelinho na lateral, então ele pode ter um efeito raspado. Olha como isso não vai deixar o homem mais jovial. Sim, né? A micropigmentação pode fazer aquele estilo máquina 1, vamos dizer assim, ou máquina 0, enfim. Raspadinho. Raspadinho.
Mas há de se ter cuidado. Porque... Tanto na sobrancelha, tanto no olho, tanto na boca. Eu tô aqui olhando a sua boca o tempo todo, porque eu tô querendo ver alguma imperfeição. Não tem. Parece muito natural, porque você usa tonalidades diferentes, que a boca natural, né? Quando você passa o batom, ficou toda vermelha. Sim. A boca natural não, tem o meio é mais rosado, mas as laterais são mais escuras. Isso é um cuidado seu. É um cuidado. Eu sempre busco trabalhar a naturalidade e, assim, para homens a gente tem uma abordagem totalmente diferente do que em mulheres. Mulher é um trabalho muito mais delicado, mais delineado, desenhado. Se você observar essa sobrancelha é mais desorganizada, é mais grossa. Isso, mas ele tá acabando comigo. Não, e porque essa é a estrutura da sobrancelha do homem. Então, assim, eu não posso fazer um design de sobrancelha da mesma forma que eu faço pra mulher. Então, assim, pra gente preservar a masculinidade do homem, eu tenho que preservar uma sobrancelha mais grossa, uma sobrancelha com os fios mais desordenados, porque a gente tem técnica pra isso. E isso confere naturalidade pro homem. Mais arrepiadinhos. Mais arrepiados, fios. Agora, os homens estão procurando? Muito, demais. Principalmente sobrancelhas, lábios e a terapia capilar, no caso aí, para diminuir a perda de cabelo. E aí, quando a gente chega num determinado processo, num determinado momento, né, do tratamento, em que a diminuição do cabelo já não acompanha mais o nosso tratamento, porque eu posso tratar o couro cabeludo e aí eu conseguir fazer com que esse couro cabeludo responda crescendo mais fios, e aí eu preencher com os fios naturais do paciente, ou em casos mais extremos que ele já não tem fios, a gente pode optar pela tricopigmentação, que é a pigmentação para criação mesmo dos folículos, como se fosse o efeito raspadinho. Os homens estão ficando mais bonitos porque eles estão se cuidando, vamos dizer assim. Sim, aquele homem mais homem rústico já não tá mais desdeixado, na moda. a não ser que você tenha um belo cabelo ruivo e deixe uma barba lenhador. Ou você tem aquele cabelo grisalho liso, né? Tem que ser liso, lembrando, tem que ser liso. E aquela barba, assim, super bem arrumadinha também, Qualquer coisa né? você tá pagando mico, eu não sei disso. Hoje os homens estão... Tem um nome disso, mas... Aderindo muito a essa nova tendência. Mas como é que chama? Harmonia facial. Harmonização facial. Harmonização facial. Isso. Tem se buscado muito isso. Muito. Tem gente exagerando. Tem. Como sempre, em todas as áreas, né? A gente sempre vai encontrar um ou outro aí que vai querer um pouquinho mais. Você é um profissional que vai dizer menos. não, por exemplo? Então, eu sempre tento chegar a um acordo com meus pacientes. E em todos os momentos em que eu geralmente indico ou passo determinado procedimento da melhor forma possível, eles entendem o nosso lado. Porque, assim, o mais importante hoje é a gente entender. A micropigmentação, ela tem que ser, assim como qualquer coisa na estética, uma coisa atemporal. Ela tem que ser um resultado atemporal. Porque amanhã depois, se esse meu paciente vai num velório, no caso delineado de olhos, por exemplo, pensa chegando num velório e a pessoa com delineado gatinho. Entendeu? Não faz nenhum sentido. Uhum. Pensa a pessoa chegar num casamento, ela quer fazer uma maquiagem, em todos os eventos ela tá com delineado gatinho, ou tá com a boca muito vermelha, entendeu? Então, assim, se ela quer uma boca vermelha para determinada ocasião, já que é algo marcante, vamos fazer isso com a maquiagem mesmo natural. Se você finalização ela faz com a maquiagem. Com a maquiagem natural. Agora, se você quer realmente... como é que fala? Um efeito dia a dia, que você não se arrependa, porque isso pode acontecer, faz uma coisa mais natural. Eu sempre falo, o natural é sempre mais. Dois homens aí que têm caído na mídia um pouco. Eu pesquisei sobre o assunto. Um é o DJ Alok, fez uma reestruturação, sim. Mas o DJ Alok tem um problema que ele ficou bonito, ele ficou um homem bonito, sim. Mas fica muito diferente do que era quando o cara é famoso, sim, né? Do que era antes, sim. Né? Esse é um risco, né? Da pessoa olhar essa foto e falar assim, não, mas esse não era você antes. Pode acontecer isso? Assim, a gente sempre... se o cara quiser, você vai fazer? E assim, a gente sempre tenta minimizar. Já que a gente como é que chama? Anônimo mesmo. Senão a gente corre o risco depois de andar na rua e ninguém conhecer a gente. Luiz Carlos, que aquela sobrancelha mais fininha, o lábio muito vermelho. Então, na micropigmentação a gente não corre esse risco. A gente corre mais esse risco nos procedimentos invasivos, que são, assim, extremamente maravilhosos. Eu, em breve, também já tô... já tenho, né? Eu já tenho botox na sobrancelha. Não tem vergonha de falar, eu falo pra todo mundo mesmo. Porque eu acho que a gente tem que fazer um trabalho preventivo. Essa testa sua tem botox? Olha aqui. Ó, tá vendo? Quando eu levanto a sobrancelha, ela arquia. Só enruga aqui e no centro não.
Então, é justamente... Mas levanta. Levanta. Aquele homem, a Amaury Júnior, colocou botox na boca e quis assoviar, não teve jeito. Ele colocou preenchimento, né? Então... Aí exagerou. Exagerou, porque a gente hoje, trabalhando com o conceito de harmonização facial, é isso. Mas esse botox, você também domina essa técnica? Tô dominando por conta da faculdade em biomedicina, né? Então, assim, pela faculdade de biomedicina, por em breve ser biomédico também, eu já vou estar fazendo a utilização aí, preenchimentos, botox. É uma toxina, né? Justamente, mas eu tenho profissionais que trabalham comigo no meu estúdio, que hoje em dia... Se resolve tudo ali. Justamente. Hoje em dia, o paciente, ele quer, por exemplo, a gente recebe muito paciente falando assim, eu quero fazer a sobrancelha, mas a sobrancelha não é arqueada. A gente consegue arquear até determinado ponto na micropigmentação. Se não, vou fazer uma asa de gavião na testa da pessoa, um símbolo da Nike, e isso não é bonito, isso não é harmônico. Faz de novo, deixa eu sentir a diferença. Tá porque vendo? quando você levanta... Quando eu faço expressão, quando eu tô feliz, quando eu tô sorrindo, a minha sobrancelha, ela se move. Então, Nossa, e significativamente. Justamente, é harmônico, né? Então, assim, hoje, procura no meu consigo consultório... fazer isso. A minha vai subir quase ela toda sobe por inteira, mas se a gente Isso. colocar alguns pontos de botox na sua sobrancelha, ela vai levantar o ponto mais alto. E aí a gente faz um trabalho completo com as nossas pacientes. As mulheres devem amar isso, Todas né? elas fecham o pacote completo. Não tem como, Luiz Carlos. Elas fazem sobrancelha, elas contratam um pacote de micropigmentação e a gente tem um profissional que vai lá também, juntamente com o pacote de botox, faz o preenchimento de botox com efeito duradouro. Mas a dúvida é, essa testa sua tem botox ou é juventude? Não, tem botox, olha aqui. Não contrai aqui, não tem só nenhuma... contrai aqui, tá vendo? Mas você consegue ter expressões. Sim, você não tá normal. engessado. Eu tô rindo pra você, eu tô bem. Fico triste, mas assim, não enruga aqui pra ficar a ponto. Não, é porque na verdade fica aquela ruga de expressão, né? Você eliminou aquelas linhas de expressão. Tudo isso. Rostinho de bebê sempre. Bebê, sempre. Olha, gente, onde nós chegamos e com naturalidade. Eu acho que o que tá me chamando a atenção aqui em você é a naturalidade. Você é o Ubster de sempre. Eu acho que a gente tem que ter essa mão, né, na hora de fazer um procedimento. E aí, assim, igual você falou, mas ele se transformou, ficou muito diferente, o Alok, o Amaury. Não, o outro que eu ia falar, aí esse exagerou um pouco, porque o dele também é um pouco de pigmentação, é o Carlinhos Maia, né? Aí ele já ficou um pouco mais afeminado, vamos dizer assim. Os lábios já ficaram mais rosa. Aí talvez já era uma intenção dele mesmo. Vai né? de acordo com a necessidade do paciente, né? Se ele quiser, se ele chegar pra mim e falar, olha, eu quero um lábio rosa, eu vou explicar pra ele todos os prós e contras, mostrar pra ele, olha, se ficar rosa, vai dar um aspecto mais feminino, vai ficar um lábio mais feminino. É isso que você deseja? Se for, a gente faz, entendeu? Mas sempre na medida do possível. Lógico que se a pessoa, igual falei pra vocês, chegar pra mim querendo aumentar o lábio, porque todo mundo quer ficar com o lábio grande, né? Querendo aumentar o lábio na micropigmentação. Eu sei até um determinado limite que eu posso aumentar com a micropigmentação. Fora isso, eu preciso dos profissionais que trabalham comigo para fazer preenchimento. Então, eu vou indicar, vamos preencher após a micropigmentação para você ficar com aquele lábio grandão. Angelina Jolie. Angelina Jolie, entendeu? Mas a micropigmentação aumenta os lábios? Aumenta. A gente consegue, em até determinado tamanho, fazer uma volumização desse lábio. E dependendo da técnica que a gente utiliza também, de efeito e sombra, a gente pode fazer um efeito gloss no lábio, que tem 3 efeitos. Revitalização, no caso dos homens, que a gente deixa um efeito mais natural, cor de boca saudável. Efeito batom, que é aquele efeito preenchidão, que a pessoa sai só de passar uma manteiga de cacau, já dá aquele efeito batom. Beleza. E tem o efeito gloss, que a gente consegue deixar as extremidades mais coloridas e o centro mais neutro, né? Sem cor nenhuma, com a cor natural do lábio, e isso faz com que a pessoa tenha aquela volumização estilo Angelina Jolie. Diminuir lábios não diminui, não? A gente consegue fazer uma linhazinha dentro do lábio e deixar um pouquinho menor. Mas hoje todo mundo quer ter lábio talvez grande. Eu não tenho muito esse problema, mas algumas pessoas a gente percebe muita disparidade. Às vezes embaixo é muito grande e o lábio de cima é muito fininho. Isso é corretivo. A gente corrige deixando o de cima proporcional com o de baixo. Não menor, mas do tamanho correto. Isso é muito comum, né? Às vezes tem hora que você olha pra pessoa, embaixo a boca tá perfeita, mas em cima tá faltando um pedaço, né? Tá faltando alguma coisa. Eu vou pro intervalo comercial porque ele ainda não falou das estrias. Você, mulher que sofre com as estrias. Ô, dor de cabeça. Eu volto já depois do intervalo comercial. E tudo isso que nós estamos falando é top de linha, né? O que nós temos aí de primeira mão de mercado. Sendo feito no mercado mundial, não só no Brasil. Falava agora há pouco, o Brasil é referência. Brasil, Coreia do Norte e, se eu não me engano, Estados Unidos
são as 3 grandes referências, mas o Brasil é a primeira referência em estética. Maravilhosos. E é o mercado que mais cresce no mundo. E aí nós não estamos falando só de cirurgia plástica, não. Nós estamos falando de estética mesmo. Estética, facial, harmonização corporal, micropigmentação, tudo isso. O Brasil está dando show. E aqui temos um profissional inovador na sua área, que é o Wubster, que é de São João do Pomuceno. Volto já depois do intervalo comercial. Estamos apresentando Difusor Entrevista. Ô Wubster, o que, claro, que está bombando aqui, né, no nosso WhatsApp é o principal, o atendimento que você, se você presta esse atendimento em São João Nepomuceno, e quais são os atendimentos que você presta aqui? Então, Luiz Carlos, nós sim prestamos esse atendimento aqui em São João Nepomuceno, lá na Fisioterapia Garbosa, tá? Nós realizamos o procedimento uma vez por mês, por conta da minha agenda, que realmente é um pouco apertada. Não que consigo... ali, aqui o pessoal, às vezes, a gente não guarda muito nome, mas é ali na... saindo para Descoberto. Isso. Ali é o Ratinho? No Ratinho, isso no mesmo, Ratinho. Na Fisioterapia do Ratinho. E a gente traz esse trabalho de micropigmentação de sobrancelhas, olhos, lábios e depilação a laser todo último sábado e domingo dos meses, porque, igual eu falei, devido a meus compromissos, né? Às vezes eu estou dando aula no final de semana, estou viajando para eu vi você palestrando numa universidade. Sim. Eu dei uma palestra na Universo, na UFJF também, falando um pouquinho mais sobre o trabalho que eu venho desenvolvendo. E dia 17 de junho eu vou estar na Estácio de Juiz de Fora, então alunos da Estácio de Juiz de Fora, 17 de junho, segunda-feira, vou estar apresentando para vocês a minha técnica Natural Nipples e discutindo um pouquinho mais sobre a importância da reconstrução do complexo areopapilar em mulheres mastectomizadas, sendo essa a primeira palestra, 1h30 da tarde, fazendo a abertura aí do primeiro Meet de Estética da Estácio. Depois desse dia você retorna para São João? Retorno no dia 18 de junho, também convido aqui toda a população são-joanense para estar lá conhecendo um pouquinho mais desse trabalho que tem um impacto muito grande na saúde da mulher, né? Nós estaremos dia 18 de junho lá na Câmara de Vereadores, às 19 horas, discutindo um pouquinho mais dessa importância e dessa ferramenta inovadora de resgate da saúde psicossocial da mulher mastectomizada. Bem, você vai ter que reservar boa parte do seu tempo para expor essa teoria, e eu acho que isso é interessante, embora você vai ter que abrir a mão, às vezes, de um procedimento que é a sua fonte de ganho mesmo, mas eu acho que espalhar essa técnica que é sua, acho que é muito importante. A gente falava aqui agora há pouco, porque a pessoa perguntou sobrancelha, tudo, e eu fiz uma pergunta, mas faço para o Ubser. O Ubser, eu não quero fazer a pigmentação, eu não acertei aquela pessoa que faz a minha sobrancelha. Isso pode? Você faz? Sim, a gente faz a correção das sobrancelhas, mesmo que não pelo método de micropigmentação. Então, assim, como eu trabalho com estética, né, eu abranjo todos os procedimentos da estética, a gente tem recursos, sim, para fazer uma pigmentação temporária. Essa pigmentação temporária, ela vai dar ali pro indivíduo um resultado de 7 dias a 10 dias de pigmentação na sobrancelha. Então, a gente consegue fazer o design, né, que é o pinçamento dos fios, a gente pinça os fios da sobrancelha. Não borra nem nada, pode tomar banho? Pode tomar banho, mas quanto mais banho você tomar, menos fixa esse pigmento. E aí a gente tem um resultado não tão duradouro quanto a micropigmentação, que vai levar aí de 10 a 12 meses, por exemplo, no caso das sobrancelhas, para poder você precisar de refazer o procedimento novamente e dar mais vivacidade para aquela estrutura. Eu falava com o Ubster fora do ar, a micropigmentação é um caminho, vamos dizer assim, quase que certeiro a partir de agora, porque as mulheres brasileiras exageram muito na maquiagem, né? Se você pegar outras mulheres de outros países, as maquiagens tendem a ser um pouco mais leve. As brasileiras gostam de dourados e brancos, sobrancelha bem azuis e olhos marcados. Enfim, quando ela tira, é quase que um ser humano diferente, né? A micropigmentação pode ser amenizar esse choque, né? Do outro dia você ser uma mulher ou ser um homem
completamente diferente. Hoje a micropigmentação ela se tornou uma aliada muito grande aí das pessoas, principalmente no que diz respeito a ganho de tempo, né, no dia a dia, porque tem gente que tem sobrancelha toda falhada, tem gente que tem um lábio super hiperpigmentado, né, com uma cor acinzentada, e aí precisa de usar constantemente um batom nos lábios, e aí a pessoa tem mulher que você vê mesmo no dia a dia, ela é muito diferente daquilo que ela é, né? Justamente. Mesmo com a maquiagenzinha básica que ela usa no dia a dia, com brilho labial, quer que seja, mas ela é muito diferente da produção que ela faz pra noite, né? E aí, se ela tem a micropigmentação, ela consegue amenizar esse contraste que vai acabar acontecendo quando ela tira a maquiagem. Então, assim, a micropigmentação ela é uma beleza duradoura, é uma maquiagem duradoura. Conheci uma mulher tá com batom vermelhão. Isso. No outro dia ela não precisa estar com a boca branca, né? Ela pode estar com aquela boca saudável, que vai despertar desejo, né? Tudo isso. Tem isso também. As simetrias do rosto. É uma matemática, né? A gente tem medidas precisas para que a gente consiga realmente fazer da melhor forma possível o design de acordo com a necessidade, estrutura, né, anatômica de cada indivíduo. Então, assim, é um trabalho totalmente personalizado. Se a pessoa chegar no meu consultório hoje, não vai sair, ninguém sai com a mesma sobrancelha, cada um tem um formato diferente, porque tem diferente. Os profissionais, não, como é que eu posso dizer, as pessoas midiáticas, né? Elas vão recorrer a isso. Você vai ter a pegada, olha, eu quero uma pegada mais masculina. Isso. Né? Reforço aqui minha mandíbula, cara de mal. Não, agora eu quero uma pegada mais sensual. Né? Agora eu quero um Existem toque. as referências, né? A gente recebe essas referências. Mas, assim, cada indivíduo tem uma estrutura. Então, às vezes, chega o cliente para mim e fala assim, nossa, eu quero uma sobrancelha super grossa. Eu falo assim, senta assim, minha filha, deixa eu te falar um negócio. O que acontece? Se você observar aqui, ó, ela tem já uma anatomia de sobrancelha um pouco mais grossa. Eu sei que você quer ter uma sobrancelha grossa. A gente consegue engrossar até determinado ponto. Se eu engrossar mais do que isso, vai ficar artificial para você. E aí, na hora que a gente faz o planejamento, a cliente vê, realmente tá artificial, não tá bonito. E aí ela fala, não, então pode fazer de acordo com o que você me indicou. E aí a gente faz um crescimento dessa sobrancelha de acordo que a gente consiga preservar essa naturalidade do indivíduo sem transformar muito e deixar ela com aquele aspecto congelado, né? Tipo assim, nossa, eu tô congelada nessa expressão, ou minha expressão tá super entristecida, muito forte quando a gente faz determinado procedimento. Maquiagem, você também continua com maquiagem? Então, maquiagem eu também trabalho assim, em alguns momentos especiais, não é sempre. Porque com a demanda da micropigmentação e da estética, eu não tenho tido tempo para poder... E aí a maquiagem é no dia que você descansa, né? Que é sexta, sábado e domingo. Isso. E eu também atendo sexta, sábado e domingo. Na verdade, ultimamente eu não tenho descansado, só tenho trabalhado. Só agendas e agendas. Olha, a gente marcou essa entrevista... foi em março, no início foi muito tempo atrás, foi quando você olhou, eu lembro que foram 2 meses de antecedência, você falou 10 de julho, tá aí, falei, então vamos nos lembrando aí, isso aí. 10 de junho, pra gente se ajeitando a nossa, você nem tinha recebido o prêmio ainda naquele momento? O prêmio pra mim foi um presentaço, né? Eu costumo dizer que foi um presente até de aniversário. E aconteceu no dia 27 de maio, meu aniversário foi dia 31 de maio. Então, na semana do meu aniversário, eu fui lá buscar meu prêmio, que era esse prêmio de inovação aí, que eu fiquei extremamente feliz. O que falta para acontecer na vida do Ubster? Eu sempre falo que sucesso não é ficar rico. Claro, ficar rico é consequência. Justamente. O sucesso é você se propor e fazer bem feito aquilo que você realiza. E aí, claro, você é um cara de muito sucesso, desde sua tenra idade, com 9 anos. O que falta ainda para o Ubster? Então, eu acredito que a gente sempre tem sonhos, né, que levam a gente além do que a gente já tem hoje. Então, eu acho que o que falta para mim está nas mãos de Deus. Ele sabe o que eu preciso, ele sabe... Pretende voar mais alto? Ah, com certeza. A gente quer alçar voos aí internacionais, né? Ter algumas... além da matriz, a gente ter algumas filiais também. E futuramente aí a gente conseguir ter um exército de
mini Ubsters ou outros Ubsters, entendeu? Desenvolvendo esse trabalho aí personalizado na vida das pessoas, né? E transformando as vidas. Eu gostaria que seu mestrado fosse mesmo algo que viesse para revolucionar. A gente percebe que é algo que vem para revolucionar. Agora, uma pergunta, eu tenho que perguntar à sua mãe, Silvânia, né? Silvânia. Eu deveria fazer essa pergunta para ela. O Ubster usa camisa de política com chinelinho de dedo havaiana amarrado de arame, ou é essa elegância, já acorda assim? Eu já acordo desse jeito. Tem que ter um investimento, né? A gente fala muito sobre a gente, da forma como a gente se porta, da forma como a gente se veste, e isso foi um dos elogios que eu recebi na hora da premiação, que eles falaram. Eu vou até além, só para não ficar aqui meio, talvez, piegas, no sentido assim, ele é um escravo da moda, não. Você está bem produzido do seu estilo. Sim, da forma como eu gosto. Eu sou assim, sou geminiana, né? Geminiano Você cismou de ir no negócio de chapéu. Eu vou. Eu quero ser diferente, entendeu? Eu quero fazer diferente, não me importa como. Alguém então, colocou assim, por que desse chapéu? Teve gente que falou comigo assim, nossa, que ridículo, você vai de chapéu, só você de chapéu no congresso. Eu falei, eu quero ir e eu vou. Tem um traço de personalidade. Você não está numa tendência de modinha. Não. Eu fui conhecido no congresso, eu fui guardado, vou ser lembrado pelo menino que estava de chapéu, na feira que estava de chapéu, no congresso. No dia que eu fui apresentar, eu não fui de chapéu, porque era falta de respeito com o comitê científico, falta de respeito com as pessoas que estavam lá comigo, falta de respeito com a minha paciente, que me permitiu mostrar o trabalho dela. E aí, assim, as pessoas falaram, cadê seu chapéu? Você está sem chapéu aqui? Eu falei, amanhã eu venho de chapéu, hoje eu não estou de chapéu. Mas eu tenho uma personalidade muito forte em termos do que eu quero vestir. Quando eu decido, eu vou e faço. Talvez não tenha aí um personal stylist que pode surgir, não, porque eu acho que é isso. Se vestir bem, tem que ter um traço de personalidade. Não é chegar numa magazine aí, numa loja onde todo mundo... eu quero o vestido da Juliana Paz. Não, você não é a Juliana Paz. Sim. Né? A gente tem as nossas formas, né? Igual as pessoas falam que eu pareço com o Hugo Gloss. E depois que eu coloquei aquele chapéu, eu fiquei a cara do Hugo Gloss. O Hugo Gloss é um dos famosos do YouTubers sobre maquiagem, dele? Não, o que é? É stylist? Não, ele na verdade começou como fofoqueiro e hoje ele é na verdade ele tem uma página no Instagram que fala a respeito das celebridades, ele é super reconhecido mundialmente. Ganha dinheiro no YouTube. Ganha dinheiro falando da vida dos outros. Gente, olha, eu fui ver, vou citar nome aqui os irmãos Netos, o Whindersson Nunes, tem um outro que está perdendo Carlinhos seguidores, Maia. Carlinhos Maia. Esses caras ganham quase R$1 milhão com youtuber. Eles só perdem para Turma da Mônica e o Toy, tem uns Toy. Já viu que eles brincam? Que é um negócio infantil, né? Que claro que aí tem uma produção legal. Eles estão ganhando, é uma galerinha que está ganhando dinheiro pra caramba, né? Tá ganhando muito dinheiro. As pessoas querem entrar nesse mercado, mas eu acho que assim, tem muita gente forçada, né? Tem que ter qualidade. Tem que ter qualidade, tem que passar o que você realmente é. E assim, igual você falou, em relação ao seu estilo, a como você se veste, eu tô querendo transferir um pouquinho desse meu estilo também para as pessoas. E aí, então, é um personal stylist que eu tô dizendo. E futuramente aí nós, dentro do mercado da saúde, dentro do mercado da estética, nós vamos vir aí com uma grife de jalecos, né? Para poder deixar esse povo na beca para atender da melhor forma possível os pacientes. É um diferencial também a forma que você se veste, né? Sim. Você se preocupa nisso porque você tira a foto para postar o seu trabalho, então aquele jaleco verde de pronto-socorro, ninguém merece, né? Não dá. Hoje em dia as pessoas, principalmente no mercado da estética, estão procurando acabamentos, estão procurando os mínimos detalhes, né? E eu me preocupo muito nos mínimos detalhes. Poderiam falar assim, mas você vai trabalhar, vai atender o dia inteiro, compra um jaleco ali, sei lá, de R$40, branco mesmo, com manga curta e vai atender. Não é assim. Seu paciente é uma pessoa especial. A pessoa que está deitada ali na maca tem uma história, tem um sentimento, tem uma coisa por trás e ele merece todo o carinho na hora de ser atendido. Muito. Olha, Ubster, você é um cara com visão mesmo. Eu já estou até imaginando que o Israel, por exemplo, a esposa dele é socorrista do SAMU. Mas, roupa feia aquela do SAMU. Deve pesar 200 quilos aquilo. Nada. Não, falta um toque mais feminino aí, não falta? Assim... Eu ia falar socorrista, a Vem cá e vai... O que é? Ela é
técnica em enfermagem do Técnica em enfermagem. Isso. Mas ela socorre a gente. Isso. Mas assim, tem algumas profissões que realmente não tem como a gente mas fugir dá muito. pra dar Não tem como uma a gente feminilidade. fugir muito. É minha. Poderia ser às vezes um pouquinho mais ajustado, mas também se Tadinha, for muito colocaram uma justa. bota nela. É. Ô, Aline, tô falando da sua bota agora. Que é obrigatória, né? É obrigatória. É um equipamento de segurança individual. Então, assim, a gente também tem que se preocupar com isso. Infelizmente, acho que hoje muitos profissionais estão entrando na estética, e isso é importante a gente falar, tá? Atenção, população, prestem bem atenção no que eu vou falar. Muitos profissionais estão entrando hoje na estética e, infelizmente, eles não estão preocupados com a segurança do paciente. E eu digo, e nem com a segurança deles, né? E eu acho assim, quando você se compromete a fazer algo para a saúde do outro, você não pode só se preocupar com a sua saúde. Porque, assim, se você, durante um procedimento, a gente fala na micropigmentação e na estética de procedimentos minimamente invasivos, que a gente pode se cortar, que a gente pode se contaminar outras pessoas. Se você se contaminar, bem feito para você, meu amigo profissional da área, que se contaminou por sua irresponsabilidade. Agora, se você contaminar o outro, que é o seu paciente, entendeu? Você não pode fazer isso. Você não sabe o que ele está passando, ele tem uma história, ele tem uma família por trás disso. Então, a gente tem que ser menos negligente com a questão de biossegurança, que, infelizmente, hoje os profissionais na área da estética estão sendo muito negligentes, entendeu? Jaleco para quê? Cabelo solto durante atendimento, entendeu? Equipamentos que não são esterilizados, entendeu? Não tem nenhum cuidado de desinfecção. Locais que são totalmente impróprios para atendimento. Hoje nós estamos fazendo uma ampliação do nosso espaço lá em Juiz de Fora. Eu tinha um consultório individual, hoje nós estamos expandindo aí para uma sala maior, com uma recepção, 2 salas. E essa sala está sendo toda projetada, assim como o meu consultório já era projetado, dentro das normas da Anvisa, para atender de maneira mais biosegura possível, sem risco nenhum de contaminação do paciente, de contaminação do profissional, de contaminação de qualquer pessoa que entre dentro do meu consultório. Bem, aí já tem pedido aqui para você repetir o seu endereço em Juiz de Fora. Então vou repetir pausadamente, porque eu falo muito rápido. Dá tempo do pessoal agora pegar caneta ou papel. O local em Juiz de Fora é muito localizado. Fácil. Tem ponto de ônibus na Juiz frente. Em breve nós vamos mudar de endereço, mas vai estar presente também nas redes sociais. Nós vamos continuar no centro da cidade, porque eu acho que facilita muito para galera de fora, né, de São João, Descoberto, Bicas, Rochedo, que eu recebo bastante pessoal aqui da região Rio Novo, chegar até mim. E às vezes a gente gosta de fazer o procedimento mais escondido, para ninguém saber que fez. Justamente. Dá aquele impacto depois. E aí nós estamos hoje localizados na Avenida Barão do Rio Branco, número 2231, sala 19, em cima da Arpel, no centro da cidade. A gente tem ponto de ônibus ali com todas as extremidades de chegada de todas as regiões da cidade. Barão do Rio Branco é o corredor de ônibus. É o corredor de ônibus principal. E a gente está logo em frente ao Espaço Cidadão, que é próximo da Câmara de Vereadores, em frente ao Parque Alfred. Ou seja, desceu na praça dali do ônibus, da praça da estação, subiu o calçadão. A única coisa que você vai fazer é subir. Vai subir. Isso, vai na hora que você chegou... Cuidado com o sinal pra você não ser atropelado, porque você vai passar por alguns sinais perigosos. Né? Na hora que você chegou, antes de atravessar pro Parque Alfred, você já tá no meu consultório. Muito fácil de achar. Ô, Ubster, eu quero pedir mais uma vez desculpa ao pessoal, porque a gente só teve um probleminha na nossa live, mas o Israel vai colocar na íntegra a entrevista, o áudio no nosso site, aí a gente vai compartilhar hoje à tarde, à noite aí para todo mundo, quem não ouviu desde o início. Você vai ter que voltar mais vezes aqui. Parabéns pelo conhecimento, um português muito bem colocado e um conhecimento muito grande da sua área. Obrigado pela participação, sucesso sempre. Eu que agradeço o convite, mais uma vez é um prazer imenso estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho mais do meu conhecimento e ajudar aí no crescimento da cidade. Ô, Israel Maltic, senhor, o Vitor Guilherme tá feliz da vida agora, né? Porque com a presença do Ubster, ele agora já descobriu o segredo para ele ficar mais bonito. No caso do VG ali, por exemplo, no lábio, né? Porque não tem diferença a cor da pele com o lábio. Não. Igualzinho. A sobrancelha ele não tem. Ele descobriu com o grande profissional Ubster para ele ficar mais bonito
tem que nascer de novo. Um grande abraço, Israel. Tchau, tchau e até amanhã. Eu entro nessa também junto. Um abraço pra todos. Eu saio daqui e vou pro site difusorasjn.com.br. Daqui a pouquinho tem lá o áudio completo da entrevista do Ubster no site Difusora. Ô, gente, embora a gente falou de estética, e eu acho que o Ubster não falou hora nenhuma, e eu acho que isso é interessante. Talvez tenha aí a influência da assistência social. Hora nenhuma você falou beleza. Você falou estética. Beleza é algo subjetivo, né? Sim. Então a gente, eu sou bonito, eu sou feio. Não, você é bonito pra alguém, é feio pra... A Gisele Bündchen é linda pra alguns e horrorosas pra outros. Eu acho que a gente também tem que desconstruir esse conceito de beleza, porque assim, a gente não busca só beleza, né? A gente busca saúde. Quando a gente fala de estética, principalmente eu, no caso, estou falando de saúde, não só de um procedimento banal, que vai ali simplesmente... Não é só aparência. Não é só aparência, é algo que realmente vai retomar a funcionalidade, que seja social, psicológica ou até mesmo física do indivíduo. Nós tivemos, Vanessa, não, como é que chama lá? Uraki. Foi colocar um negócio, apodreceu a perna dela. A gente teve uma outra que foi colocar o silicone, ela estava apodrecendo por dentro, ela não queria tirar. Então, não, isso não é beleza. Não é saúde. Isso não é saúde. Então, é muito interessante isso. Beleza é um conceito subjetivo. Em alguns tempos, em algumas culturas, mulher bonita é a mais gordinha, na outra é a que tem a mais magrinha, na outra é que tem a coxa mais longa, a coxa mais grossa, no outro é que tem os seios mais fartos, enfim. Aí é uma questão de gosto. O bonito hoje, né, da beleza é a gente realmente desprender desses padrões que a sociedade impõe a gente e aceitar a gente como a gente é, né? Conseguir melhorar o que a gente consegue e enxergar essa beleza nossa que vem de dentro pra fora. Mas eu não posso deixar de falar com o Vitor. Você acha bonito ser feio? É isso que eu ia perguntar, Vitor. Você acha bonito ser feio? Grande abraço a todos. Tchau, tchau e até amanhã. Acabamos de apresentar Difusor Entrevista.